Hoje viemos falar sobre o livro Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele possui várias alegorias, dentre elas a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, e a própria Revolução Russa, sem contar os personagens, que também fazem grandes referências às pessoas dessas revoluções. A Revolução Europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser artesanal, países como França e Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial, devido a diversos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecido como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época, com o objetivo de defender o trabalhador. Industrialização aliada ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros industriais como Moscou e Petrogrado. Apesar disso, as condições de vida pioraram, com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficada, pois a capital estava concentrada nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia. Os partidos perseguidos iam para a clandestinidade, como o Partido Social Democrata. Seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. As divergências de opinião fragmentaram o partido, que se dividiu em duas tendências. Os bolcheviques, que era a maioria em russo, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder, e os mencheviques, que era a minoria em russo, liderados por Plekhanov, e defendiam a ideia evolucionária de chegar ao poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Bem-estar dos animais. Ele também incentivou a revolução até sua morte. Ele representa a mistura de Karl Marx com suas crenças socialistas e textos revolucionários baseados na filosofia e economia, e o Lenin com suas ideias no princípio da revolução. Algumas comparações, em geral, com o Major é comparado com Karl Marx porque ele criou o animalismo e o Karl Marx criou o comunismo, que são iguais, e com o Lenin por causa das suas ideias de revolução. Já os cachorros eram um exército particular que usava o medo para fazer os animais trabalharem. Foram essenciais para o plano de Napoleão de controlar os animais e matavam ou intimidavam aqueles que se tinha uma ideia contrária que a de Napoleão. Os cachorros representavam a KBG, Organização de Serviços Secretos da União Soviética. A KBG era uma força de apoio a Stalin, que no caso no livro é Napoleão. Usava força bruta e às vezes matavam por desobediência.